Começando a falar das 3 criptomoedas que todo iniciante deveria conhecer, logicamente eu vou começar pelo Bitcoin, até atualizando alguns dados de mercado e novidades que apareceram nas últimas semanas, desde a minha última gravação sobre esse assunto. O primeiro ponto é que, embora o Bitcoin tenha batido seu topo ali nos 73 mil dólares e depois tenha caído e oscilado bastante de maneira lateral em torno de 68 mil dólares, o que deixou muita gente meio decepcionada, é mais ou menos aquele meme, né? Poxa, o halving foi ontem e meu Bitcoin não dobrou de preço ainda, deu algum problema? Na verdade não, o Bitcoin está lateralizado, as baleias seguem acumulando bitcoins e, como olharemos mais à frente, em outros ciclos a mesma coisa aconteceu, então não tem nada de errado com o Bitcoin nesse momento. Inclusive, citando notícias interessantes que vão reforçar o futuro fluxo comprador de bitcoins, nós tivemos mais 2 países que aprovaram ETFs de Bitcoin. Em um deles, inclusive, a negociação começa hoje. Veja que a Austrália aprovou o primeiro ETF Spot de Bitcoin. Hoje ele já começa a operar, lembrando que esse ETF Spot é aquele que realmente tem a custódia das moedas. E na Tailândia, a gente também teve a aprovação do Bitcoin, mas não ainda o começo da sua operação. E aí vamos lembrar do seguinte, daquilo que a gente já viu acontecer aqui no Brasil e que está vendo acontecer agora de maneira acelerada nos Estados Unidos, que é a entrada de institucionais nesse mundo. No Brasil eu sempre gosto de citar a nossa Previdência, a Arca Grão, que atualmente tem cerca de mais ou menos 2% da carteira em Bitcoin, e a gente só faz isso via ETF, porque do contrário, ter que o pessoal da gestora comprar o Bitcoin, fazer autocustódia, seria um nível de expertise, de responsabilidade sobre aquele capital, diferente daquela que um gestor do mercado tradicional está acostumado. Então o ETF facilita muito a vida da nossa gestora, de outras gestoras no Brasil, está facilitando a vida dos institucionais nos Estados Unidos e a mesma coisa tende a acontecer em uma série de outros países. E aí com isso mais empresas vão passar a investir no Bitcoin, inclusive nós temos uma lá no Japão, chamada Metaplanet, que está imitando a estratégia da MicroStrategy de comprar Bitcoins e até de focar nesse mercado. Como a gente pode ver nessa reportagem, eles estão com uma reserva já de 117 Bitcoins, o que dá mais ou menos 7,2 milhões de dólares. E aí vale citar um ponto muito interessante, porque as ações da Metaplanet subiram 200% desde que anunciaram esse novo foco da empresa. E aí pode apostar que vários gestores de empresas de capital aberto olharam para esse movimento e pensaram, caramba, as ações meio paradas aqui, bastaria pegar o meu caixa e comprar Bitcoin que eu tenho uma apreciação no preço da ação. Parece um trade-off interessante, né? Se der certo, você tem ganho no preço das ações. Se der errado, dificilmente sua ação vai cair porque você comprou Bitcoin. Você vai estar comprando alguma coisa no ano de bull market. E o dar errado é o preço das ações não subir. Porque eu não vejo por que elas cairiam porque uma empresa comprou Bitcoin com parte do caixa. Até porque estamos no ano de bull market, então é algo interessante. Porque essa empresa passaria a ser melhor vista pela comunidade dos Bitcoiners, do pessoal que tem essa criptomoeda. Sendo que para essa empresa é mais difícil do que para empresas aqui no Brasil ou Estados Unidos na hora de se expor ao Bitcoin, porque lá não tem ETF. Então eles compraram Bitcoins diretamente. De modo que algumas pessoas podem ter comprado as ações da empresa para ter exposição ao Bitcoin como se fosse, entre aspas, via ETF. E para quem fala, pô, mas nada a ver esse negócio de agradar a comunidade, né? É pouca gente, é muito nichado. Vamos lembrar que Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos e favorito na corrida eleitoral, nas pesquisas está à frente do Biden, candidato democrata, ele fez um grande aceno à comunidade do Bitcoin, falando que o futuro do Bitcoin será nos Estados Unidos e que ele manterá Elizabeth Warren e os capangas dela longe do pessoal que tem Bitcoin, que as pessoas poderão fazer sua autocustódia despreocupadas. E o Donald Trump não está fazendo isso porque ele ama o Bitcoin. Se você volta no tempo, você vê declarações dele contra a criptomoeda, já que ele falava que o Bitcoin poderia tirar a força do dólar. Só que se tem uma coisa que o Donald Trump não é besta. Ele simplesmente viu o seguinte, nos Estados Unidos a gente tem, segundo algumas estimativas, um público próximo de 50 milhões de pessoas, entre as 330 milhões que eles têm lá, que tem Bitcoin. E para muitas dessas pessoas, o Bitcoin é uma pauta muito importante. É aquela pauta que define voto. Dando exemplo de pautas assim, se você faz parte da comunidade LGBT, o que vai definir seu voto muitas vezes não é como é que o cara vai se posicionar em termos econômicos, se ele é a favor do agronegócio, se é contra, como que ele pensa em questões culturais de liberação de droga, etc. Você vai estar de olho no quê? Qual é o comportamento desse candidato quando a gente fala de pautas LGBT? E aí, de acordo com isso, muita gente decide voto. Com Bitcoin é a mesma coisa. Sendo que lá nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que o voto não é obrigatório. Então tem muita gente, por exemplo, um cara que é libertário, que não enxerga finalidade em votar numa eleição, porque no final você vai estar trocando 6 por meia dúzia, mas quando ele vê um cara falando que, olha, a sua autocustódia que estava em risco agora estará assegurada, ele pensa, acho que vale a pena dar meu voto, por mais que seja um político que pode estar mentindo pra mim, mas agora pelo menos eu tenho esse benefício caso ele cumpra a promessa, e pode ficar muito feio se a promessa foi feita pra muita gente, 50 milhões de pessoas, de me deixar em paz. E aí imaginem que interessante que seria o Donald Trump ganhar uma eleição nos Estados Unidos por conta do Bitcoin. Você pode ter certeza que se isso vier a acontecer, essa prática irá se espalhar para outros países, de modo que aqui em 2026, numa corrida eleitoral brasileira, talvez a gente veja o Bitcoin ser uma pauta interessante, a ponto de um candidato se colocar a favor para ganhar os votos, e do outro não conseguir se posicionar contra, pelo menos ser tolerante à ideia. O que aconteceu com o próprio Biden e com os democratas. Quando a gente fala, por exemplo,
exemplo, da questão dos ETFs de Ether, a moeda da rede Ethereum. Mas nisso eu vou falar mais na frente. Então, falando das três moedas. A primeira delas, logicamente, é o Bitcoin. Ela é aquela que tem mais tempo de mercado, foi criada em 2009, então já estamos falando de 15 anos. Tem características que a tornam uma possível reserva de valor, é escassa, serão apenas 21 milhões. Negociado no mercado global, como um ativo digital ele não se deteriora. Tem um certo valor intrínseco, discutível para muita gente, mas vamos lembrar que isso é de certa maneira subjetivo, mas tem muita gente que gasta um dinheirão em hardware, em contas de energia, muda sua localização geográfica para poder minerar Bitcoin, num custo muito alto, porque é uma indústria altamente competitiva, com margens que tendem a ficar menores, para no momento, inclusive, talvez vender com certo prejuízo, já que a gente acabou de ver a recompensa diminuir pela metade no último halving. Antes do último halving, a recompensa por bloco minerado, e essa mineração, que é um processo de tentativa e erro de resolução de um complicado problema matemático, numa competição mundial para ver quem resolve primeiro isso, resulta numa recompensa em Bitcoins. Que recompensa é essa, Bruno? Antes do halving era de 6,25 Bitcoins, agora é de 3,125 Bitcoins. E o cara arrisca bastante capital, tempo, para tentar ganhar essa recompensa, que ele vai poder vender para outras pessoas que valorizam aquele ativo, porque enxergam que, por exemplo, se corretamente armazenado, ele é inconfiscável. Então o Bitcoin, com certeza, é aquela moeda que todo mundo deveria conhecer. E eu te digo, se você está conhecendo agora o Bitcoin, quanto mais você estudar sobre o assunto, mais interessante você vai achar as propriedades que ele tem por trás e que garantem que realmente é muito difícil que ele seja replicado de certa forma. Até quanto à sua criação, a maneira como ela aconteceu. Feita por um homem ou uma equipe de pessoas, cujo pseudônimo era Satoshi Nakamoto, que simplesmente criou esse negócio, minerou durante um tempo, acumulou mais de 1 milhão de Bitcoins numa carteira e sumiu, sem nunca mais mexer nessa fortuna. Se você pega o preço do Bitcoin hoje, uns 70 mil dólares, e multiplica por 1 milhão, você chega à fortuna de 70 bilhões de dólares. Satoshi Nakamoto está entre os homens mais ricos do mundo e nunca mexeu em um centavo dessa fortuna. Que criador de criptomoeda faria um negócio desse hoje em dia? A maioria cria, mantém várias das moedas, vê pegar preço e depois vai lá e faz um dump no mercado. Desova tudo, talvez aos pouquinhos, para não ver aquilo perder tanto valor, e vai fazer outra coisa da vida. Pô, Bruno, mas essa primeira criptomoeda que você falou, ela tá muito cara agora, não vale a pena comprar. Já tá todo mundo comprado, todo mundo falando do assunto. Se a gente for observar os dados, não é bem assim. Veja aqui, por exemplo, nessa estatística retirada dos dados do Google, que o volume de buscas por Bitcoin, nesse momento, ele tá muito mais baixo do que no topo do ciclo de 2021, que também já esteve mais baixo do que no topo do ciclo de 2017. Pô, mas tá muito mais baixo, como é que o preço está mais alto? Vamos lembrar, tivemos ETFs aprovados a muito mais demanda institucional. Lá em 2017, por exemplo, a demanda era toda de pessoas físicas, ou quase toda. Agora isso já deu uma trocada. E pela ausência de buscas aqui, a gente pode ver que a pessoa física ainda não veio com força para o Bitcoin nesse ciclo. Isso ainda vai acontecer. E se a gente compara a mudança de preço do Bitcoin nesse ano com os últimos ciclos, a gente pode fazer isso por esse gráfico que eu coloquei aqui na tela. Veja que em preto nós temos o ciclo atual, em azul a gente tem o último ciclo, de 2017 a 2021, em laranja o ciclo anterior, que foi de 2013 a 2017. Note como esse ciclo no momento está mais parecido com o de 2021. E muita gente até falou que esse ciclo estava meio adiantado, porque os ganhos tinham sido rápidos demais. Talvez até por conta da questão dos ETFs, que puxaram muita atenção para esse mercado de uma vez. E agora ele está lateralizando, ou seja, com o preço se movendo sem muita amplitude, já há algumas semanas. Mas o que se espera é que nós tenhamos um desenvolvimento parecido com aquilo que aconteceu nos últimos ciclos. Dá pra gente cravar que vai ser assim? Não, mas é um histórico que não pode ser ignorado. De modo que para você que acha que tá caro, talvez até esteja, mas é um caro que tende a ficar mais caro ainda caso esse ciclo se desenvolva como os demais. E Bruno, quando que a gente veria o topo desse ciclo? Se a gente for comparar esse ciclo com o da linha laranja, lá pro final de 2025. Se ele for mais curto e a gente for comparar com o da linha azul, talvez no final do primeiro trimestre ou começo do segundo de 2025. Então veja que, em comparação com os últimos ciclos, o topo não deve acontecer agora em 2024. Então você ainda teria tempo de comprar essa moeda e ter algum ganho pela frente. Caso, vou repetir novamente, porque não dá para prever o futuro, mas como eu disse, não dá para ignorar esse histórico do passado, nós temos alguma coisa mais ou menos parecida com os últimos ciclos. E aí, para partir para nossa segunda criptomoeda, eu lembro de outro dado interessante para quem acha que o Bitcoin está caro agora. Olhando a movimentação dos preços nos últimos halvings, tivemos 3 halvings, eu fui olhar quanto tempo demorou para o Bitcoin dobrar de preço a partir do dia do halving, ou seja, eu ignorei toda a subida anterior, que muitas vezes foi bem significativa. Nesse halving, por exemplo, foi assim, tinha subido quase 200% até o dia do halving, contando do fundo do ciclo anterior. E o que eu observei é que o período mais demorado para que o Bitcoin dobrasse de preço foi no ciclo de 2013 a 2017, demorando um total de praticamente 8 meses. Se você multiplica por 30, 240 dias. Desde o halving já se passaram 40 dias. Pode ser que dobre antes, pode ser que dobre depois, pode ser até que não dobre, porque o passado pode não se repetir no futuro. Mas, novamente, eu acho que é um histórico que não pode ser ignorado. Falando agora da nossa segunda criptomoeda, que é a segunda maior em valor de mercado, ela se chama Ether, é a moeda da rede Ethereum. Ela começou a ser negociada
por volta de 2015 e tem uma finalidade diferente da do Bitcoin. Se muita gente enxerga o Bitcoin como uma possível reserva de valor, como ouro digital, como algo mais voltado para a parte monetária, a função da rede Ethereum já seria outra. Ela seria uma internet descentralizada. Então, se você pega, por exemplo, naquela época onde o Uber chegou no Brasil e toda hora um vereador ligado à cooperativa de táxi ia lá e baixava uma lei proibindo o Uber em uma cidade. Aquele ia parar na sede do Uber, ele tirava de funcionamento naquela área. Mas e se o Uber fosse descentralizado? Se simplesmente não tivesse uma sede, não tivesse um ente centralizado por trás, funcionasse num protocolo como o Ethereum. Inclusive, existe um Uber, entre aspas, que funciona assim, chamado Arcade City. O que ia acontecer é que não tinha para quem você enviar essa cartinha querendo acabar com aquilo. Então veja que essa é a vocação da rede. Ela é feita para ser uma internet, digamos, 2.0, descentralizada, com vários DApps, ou seja, apps descentralizados. E uma estrutura feita de contratos inteligentes que fazem com que as coisas aconteçam automaticamente, como, por exemplo, contratos de empréstimo. Pegando um exemplo de um desses contratos inteligentes, o John, da minha equipe, está aqui me gravando, e vamos supor que ele queira pegar um empréstimo em stablecoin de dólar, em criptodólares. O SDT, que é o mais famoso, da Tether. Aí eu falo, John, eu até te empresto, mas eu quero uma garantia. E o John tem muito Ether. Ele vai me passar Ether em garantia, eu empresto os Tethers para ele. Como eu não sou bobo, eu falo pro John, olha, eu não vou vender os Ethers que você me deu, mas eu quero uma garantia maior do que eu te emprestei. Então ele me dá um certo valor, eu empresto 50% daquilo. Isso é até uma métrica chamada de LTV, Loan to Value. Porque eu sei que o Ether é volátil, eu falo, ó, tudo bem, você fica com o dinheiro aí, você tem uma data para me pagar, exceto se o valor da garantia cair demais. Aí digamos que o valor da garantia caia muito, o Ethereum diminuiu de preço pela metade. Nessa hora eu chamo mais garantia do John, se ele não colocar um valor maior, simplesmente o contrato ele executa automaticamente, vende os Ethers e liquida a dívida que o John tinha comigo. Isso tudo de forma automática, sem interferência humana. Se a gente pega no último ciclo também, foi nessa rede que a gente teve aquele frisson dos NFTs, que movimentou bastante valor de mercado. Trouxe muita gente nova para esse mundo de cripto, teve também um movimento com jogos, aquela parte do Play to Earn, onde a pessoa ganhava uma recompensa em tokens criados na rede Ethereum por estar jogando, e é uma rede também muito consolidada. Um outro ponto que chama atenção para essa rede, pelo menos para quem acompanhou o noticiário nas últimas semanas, foi a questão da aprovação do ETF de Ether. Algo que aconteceu na esteira desse aceno do Donald Trump para a comunidade de cripto. Aí os democratas viram, se a gente segurar muito essa pauta, a gente perde espaço político, então é melhor deixar isso passar. De modo que esse ano a gente deve ver um ETF de Ether começando a negociar nos Estados Unidos. E aí, de olho naquilo que aconteceu com o Bitcoin, que somente nesse ano está subindo quase 60%, muito por conta da demanda que veio após os ETFs, as pessoas estão se adiantando e comprando Ether, que tinha ficado para trás na corrida das criptomoedas, mas que após a notícia do ETF subiu 20% praticamente de uma vez. Se a gente olha nesse momento, inclusive, o Ether está subindo cerca de 60%, como você pode ver nessa imagem. Só que se a gente pega essa outra imagem que eu coloquei aqui na tela, que mostra todo o ciclo de existência do Ether, veja que apesar dessa subida de 60% no ano, observe que ele ainda está uns 28% abaixo do topo do ciclo anterior. Então, para quem acha que está muito caro, comparando ao último ciclo, estamos ainda num preço mais baixo. Só que isso não é garantia de que o Ether vai conseguir ter um preço mais alto do que lá atrás, até porque hoje essa rede enfrenta bastante competição. Diria até que principalmente na nossa terceira criptomoeda. Mas antes de falar dela, eu vou lembrar do seguinte: para você que quer conhecer mais desse mundo de criptomoedas, inclusive ter acesso a oportunidades que não estão sendo citadas aqui, mas que podem ser mais interessantes se você enxerga uma questão de assimetria de risco, do quanto você investe para o quanto pode retornar, já que nesse caso a assimetria é muito boa porque você vai investir nada ou quase nada para ter acesso ao ganho dessas moedas via um mecanismo chamado de airdrop. Vale a pena você se inscrever para assistir uma masterclass que o Felipe Santana da Paradigma Education irá fazer explicando como funcionam essas oportunidades e envolver de airdrops, mas falando também daquilo que está mais quente no mercado e do dinheiro que você está deixando na mesa por não entender como funciona o mercado cripto. Que dentro desse ano, muito provavelmente, a não ser que o mercado mude pra caramba, vai ser aquilo que vai despontar em termos de rentabilidade na carteira dos investidores. Então, para quem quiser entender mais desse mundo e para aprender a ganhar cripto quase de graça através dos airdrops, se inscreva no link que está aqui na descrição. Vários dos airdrops, inclusive, acontecem na rede Ethereum e na nossa terceira moeda, que é a Solana. Se o Bitcoin é aquela que tem o maior valor de mercado, o Ether é a segunda, a moeda da rede Ethereum, a Solana é a quinta. Aí você fala, poxa, então as outras, a terceira e a quarta, seriam mais relevantes. Mas a questão é que a Solana tem ganhado relevância, sobretudo na sua competição com o Ethereum e com outras redes que se diziam Ethereum Killers. A Solana, inclusive, é uma delas, né? Ou seja, uma rede que quer fazer aquilo que a Ethereum faz melhor. E existe um tripé impossível no mundo das criptomoedas. Não dá para ser ao mesmo tempo muito barato, muito seguro e muito descentralizado. Geralmente você tem que abrir mão de uma dessas coisas para conseguir mais das outras duas. A Solana, por exemplo, ela não é tão descentralizada quanto a rede Ethereum. Em questão de segurança, aí já ficam mais discussões, né? Porque essa descentralização também traz segurança. Mas numa parte que ela é consideravelmente melhor é a questão das taxas. Muita gente reclama que na rede Ethereum, para tudo que você quer fazer, tem taxas e taxas até altas. Então você quer comprar um NFT
NFT, você quer vender, quer enviar criptomoedas, você vai pagar taxas nisso. Taxas em Ether, a moeda da rede. E quanto mais gente usando a rede, mais gente vai ter que pagar taxas. Para pagar a taxa, precisa da moeda. Demandando a moeda, ela vai acabar subindo de preço. E na Solana, essas taxas são mais baixas. Muitas vezes até inexistentes. Já fiz várias transferências na rede e não paguei nada de taxa. Pô, mas se não vai precisar de moeda para pagar a taxa, ela tende a se apreciar menos. Segundo o raciocínio anterior, sim, mas também tende a chamar muito mais usuários. E o que está acontecendo na Solana é justamente isso. Ela cresceu muito em termos de adoção dos usuários e de lançamento de novos protocolos lá dentro. Se a gente pega só nesse ano, a gente teve o lançamento de 1,1 milhão de novos tokens na rede Solana. E desses 1,1 milhão, 500 mil são meme coins. Aquelas moedas que não têm muito fundamento, são simplesmente memes, mas que podem se apreciar muito de preço e chamam novos usuários para a rede. Servem como um baita de um projeto de marketing para o crescimento das redes. Se você tem uma rede que nunca teve uma meme coin hospedada lá, muito menos gente conheceu aquela rede. Se você tem uma que tem muitas meme coins, como é o caso da Solana, até porque dá para criar meme coin hoje em dia em alguns poucos cliques lá dentro, o que acontece é que muito mais gente acaba utilizando aquela plataforma. E com mais gente utilizando, ela tende a se apreciar. Existe aquela conhecida lei de Metcalfe, que fala que o valor de uma rede está no quadrado do número de seus participantes. Ou seja, quanto mais participantes você tem na rede, maior o seu valor de mercado. Logicamente, a lei de Metcalfe é muito mais algo para exemplificar como redes têm esse valor exponencial de acordo com o número de participantes. Não dá pra gente seguir a risca, porque vamos lembrar que isso vai depender de oferta e demanda, e não só do número de participantes. Se a gente pega a lei de Metcalfe pro Facebook, que tem mais ou menos 3 bilhões de usuários, o quadrado de 3 bilhões, se eu não me engano, dá 9 quintilhões. Eu acho que é 9 bilhões. Não dá. Não dá 9 bilhões? Porque aí você tá fazendo só 3 bi vezes 3. Então, isso que a IA fez. É o quadrado. A IA tá meio burra. Eu perguntei ela pra fazer o quadrado, ela mandou isso, entendeu? Não, ela errou. 3 vezes 3, isso. Que bom, ainda temos tempo da disrupção, mas ela se enganou. Só que se a gente olha o valor de mercado aqui do Facebook, ele está valendo 1,2 trilhão. Então nada comparado a esse valor absurdo que ele deveria ter segundo a lei de Metcalfe. Mas novamente, quanto mais usuários uma rede, maior tende a ser o seu valor. E aí, se a gente olha para a valorização da Solana neste ano, ela subiu algo muito parecido com o Bitcoin e com o Ether, cerca de 55%. É interessante notar como as três subiram mais de 50% nesse ano, o que eu particularmente acho muito bom, já que a minha carteira está rendendo bastante por conta dessas criptomoedas. Para conseguir a mesma rentabilidade no mercado acionário, deveria ser uma lenda do mercado, melhor do que o Peter Lynch, do que o Warren Buffett, o que é tremendamente difícil de ser feito. Já em cripto, isso costuma acontecer. Só que Solana poderia ter uma performance muito melhor no seu portfólio se você não considerar somente esse ano, mas sim os últimos meses também de 2023, principalmente o último trimestre. Considerando esse intervalo de tempo, ela vai ter se multiplicado por 9, com uma subida de cerca de 800%. Pô, Bruno, mas aí já subiu demais. Novamente, vamos comparar com o topo do último ciclo. E como você pode ver nessa figura, ela subiu bastante? Sim, mas também porque ela veio de um valor muito baixo pós-quebra da FTX, a segunda maior corretora do mundo, que tinha uma posição grande em Solana. Como ela caiu demais, ela subiu bastante, mas mesmo assim, veja que ela está bem abaixo do topo do ciclo anterior. Pô, Bruno, legal, mas como é que eu faço para me expor a essas criptomoedas? Como elas são três das maiores do mercado, isso é muito simples. Toda corretora de criptomoeda vai te dar acesso a essas três. E algumas vão te dar acesso a muito mais criptomoedas, até as famigeradas meme coins, que muita gente quer ter uma pequena exposição, por conta de convexidade, não de fundamento, entendendo que, olha, se eu perder eu perco pouco, mas se eu ganhar eu posso multiplicar por 2, 3, 4. Geralmente pouco dinheiro que o pessoal bota em meme coin, pelo menos é a conduta mais prudente, mas isso pode vir a acontecer. E eu particularmente uso para me expor o BitBank. Já fiz vários vídeos aqui mostrando para vocês como funciona o app do BitBank. Vou abrir aqui no meu celular novamente e vou compartilhar a tela com vocês. Já aqui no app, veja que eu tenho aqui em cima o meu patrimônio. Boa parte dele está em cripto, né? Em reais eu tô com 30 reais no momento. Tem uma posição grande em Solana. Aqui na corretora é a maior, pouco mais de 1 milhão. Aí tem um pouquinho mais de um Bitcoin, tem um pouco de Dogecoin. Vale lembrar, né, que não é interessante você deixar um saldo muito grande na corretora. Esse saldo aqui, por exemplo, já era para eu ter tirado daqui. Vou fazer isso em breve, principalmente aquilo que eu não pretendo vender tão cedo, que é a minha posição de Bitcoin. O restante talvez eu venda, dependendo do que venha a acontecer em termos de valorização. Aqui abaixo a gente tem depositar, negociar. Tem um cartão deles que dá cashback em cripto, você pode escolher qual, por exemplo, o Bitcoin. Aqui nós temos a cotação das moedas e veja que nós temos várias, inclusive várias meme coins para quem gosta, uma infinidade de criptomoedas realmente. Você pode buscar pelo nome, prever qual é aquela que você
tem mais interesse. E na hora de negociar, vou colocar aqui tocando em Solana. Veja que eu posso vir depositar, comprar, vender, transferir. Eu venho em comprar, por exemplo. Veja aqui na tela que eu tenho a compra Express. Eu posso ir na compra avançada, para onde eu vou em seguida, mas na Express basicamente você coloca o quanto você quer comprar, por exemplo, meus R$30, e ele vai comprar pela cotação de mercado, de quem quer vender. Aqui no caso, R$ 908,62. Essa compra aqui, ela não tem taxa, mas geralmente o preço sai mais alto, porque você compra de quem quer vender naquele momento por aquele preço. Eu prefiro vir aqui em compra avançada. Aqui nessa compra você tem um book de ofertas realmente, com gente querendo comprar e vender de diferentes corretoras. A BitBank ele acessa várias corretoras para ter um book mais robusto. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o preço pelo qual eu quero pagar. Por exemplo, agora eu estou negociando R$ 894,99. Vou deixar um preço mais baixo do que isso. Vou deixar R$ 889,10, por exemplo. Não tenho pressa para que a ordem seja executada. Posso preencher em quantidade ou posso preencher o dinheiro que eu tenho. Se eu coloco os R$30, por exemplo, ele já preenche automaticamente que eu vou comprar 0.03374,199 Solana. Eu envio, a ordem foi enviada. Veja que minha ordem não foi executada porque agora tem gente querendo comprar por 890,8. Então, se tem alguém querendo comprar por 890, não tem por que alguém querer me vender por 889. Eu tô querendo pagar um preço mais barato. Inclusive, quem quer vender mais barato tá vendendo agora por 896. Então, enquanto não tiver uma coincidência de desejos aqui em termos de preço de quem tá vendendo e quem tá comprando, a negociação não acontece. A minha ordem fica pendurada aqui. A gente vê aqui embaixo que ela teve 0 de execução. Eu posso, se eu quiser, cancelar minha ordem da outra, mas eu simplesmente deixo esperando. E, eventualmente, como essa criptomoeda ela oscila bastante, uma hora eu vou conseguir comprar. Se tudo der certo, né? Pode ser também que ela desande a subir, nunca mais volte ao preço que eu coloquei ali. Aí eu vou ter que cancelar minha ordem e fazer outra. Mas enfim, para quem quiser comprar, fica a recomendação da BitBank. Lembrando que ela é uma corretora nacional, então ao vender criptomoedas aqui dentro, você ainda conta com aquela isenção de R$35 mil no mês. Se você usa uma corretora internacional, não tem essa isenção, toda venda vai ser tributada em 15%. Para quem quiser conhecer o app, também há um link aqui na descrição. Da minha parte, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. E novamente fica o convite para que você se inscreva na Masterclass que o Felipe Santana vai ministrar sobre como você pode ganhar criptos quase de graça via airdrops, mas falando também do restante do mercado e das oportunidades que estão na mesa. Neste ano que tende a ser muito bom, como foram os anos de halving no passado, mas vamos lembrar que não termina só nesse ano. Geralmente é o ano do halving e mais o posterior. Então uma janela muito boa para aprender a se expor a esse mercado. E eu lembro do seguinte também, na última vez que a gente fez uma Masterclass assim, eu entrei depois na parte das respostas de dúvidas e comentei com o pessoal de uma criptomoeda que eu tinha comprado naquele momento. E desde então, cerca de 1 mês e meio, ela se multiplicou por mais de 3 vezes. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas quem estava na Masterclass lembra. Vou até deixar o gráfico, só vou tirar um nome. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, talvez não vale mais a pena também. Mas esse tipo de oportunidade costuma aparecer no mercado cripto. Para quem quiser saber mais, assista a Masterclass. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.